Atenção, atenção, pessoal. Atenção, atenção, pessoal. Todos prontos para a contagem regressiva? Você não vai enriquecer de verdade se ganhar mais dinheiro. Essa afirmação é aparentemente contraditória, pois o conceito de enriquecimento financeiro é exatamente em ter mais dinheiro, certo? Bom, é mais ou menos isso. Mas se você parar para pensar com profundidade, vai perceber que existem vários outros detalhes importantes. Por exemplo, além de ganhar mais dinheiro, é importante que você não perca tudo. E o que ajuda muito é ter habilidades necessárias para multiplicar esse dinheiro. É por isso que não basta apenas ganhar mais dinheiro. Existe algo mais importante que isso. E esse algo é ensinado no livro que vamos resumir através deste vídeo. Para quem já leu alguns livros do Robert Kiyosaki, certamente já percebeu que ele é muito repetitivo em seus conteúdos. Contudo, não poderia deixar de trazer o resumo de sua maior obra-prima, o livro intitulado Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos livros mais importantes a respeito de finanças. Esse é um dos primeiros livros que explicou muitos conceitos que nos dias atuais são muito óbvios, mas para muitas pessoas, quando o livro foi lançado, eram conceitos revolucionários, considerando que esse livro foi lançado em 1997. Robert Kiyosaki conta que ele tem dois pais. Um é seu pai biológico e outro é o pai do seu melhor amigo. O pai de Robert tinha doutorado e dava aulas em uma universidade. Seu segundo pai, com quem Robert Kiyosaki aprendeu a ser rico, nem mesmo terminou o ensino médio e aprendeu tudo o que ele sabia na prática sozinho. A princípio, os dois pais de Robert ganhavam dinheiro suficiente, mas ao fim de suas vidas, um deles era o homem mais rico do Havaí e deixou milhões de dólares de herança para sua família. No entanto, o pai instruído de Robert deixou dívidas e impostos para que sua família pagasse. Kiyosaki diz que ganhar dinheiro é uma ciência que não nos é ensinada nas escolas. As escolas nos ensinam a encontrar um emprego e fazer carreira. E por isso a maior parte dos pais também ensinam seus filhos dessa forma, que os enviam na mesma direção, que é se tornarem empregados. Se você vem de uma família de classe média ou baixa, então é muito provável que os seus pais tenham te ensinado a ser pobre, mas não porque não te amam ou não desejam o seu sucesso, simplesmente porque eles mesmos não foram ensinados sobre o assunto. Eles consumiram informações ultrapassadas e quando você nasceu, eles passaram essas mesmas informações ultrapassadas para você. A pobreza é quase como genética, pode passar de uma geração para outra. Se você ainda não leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu realmente recomendo que leia. Quanto mais cedo você puder, melhor. Neste vídeo, vou falar das 7 principais ideias deste livro. A primeira ideia é sobre a importância da educação financeira e a compreensão da diferença entre um ativo e um passivo. Entender essa diferença é o passo mais importante para ficar rico. De forma simplificada, ativos são as coisas que trazem dinheiro para o seu bolso e passivos tiram dinheiro do seu bolso. Por exemplo, se você tem um carro e você aluga para outras pessoas e ganha dinheiro com ele todos os meses, então seu carro é um ativo. Mas se você tem um carro para uso pessoal e precisa gastar todos os meses com consertos, manutenção, etc., então esse carro é um passivo. Exemplos de ativos são imóveis de aluguer, ações empresariais, metais preciosos e etc. Enquanto que passivos são como, por exemplo, a casa que você vive, o seu telefone, o seu carro e etc. Os ricos se concentram em seus ativos, enquanto que os pobres compram passivos e se concentram na sua renda. Os pobres compram iPhones, enquanto que os ricos compram ações da Apple, que são ativos. As ações aumentam o seu valor com o tempo, enquanto que o iPhone perde o seu valor no momento que é retirado da loja. Ter ativos é como plantar uma árvore.
você precisa cuidar dela por anos, até que as suas raízes estejam profundas o suficiente para te dar sombra e frutos. Infelizmente, muitas pessoas querem ficar ricas rapidamente, mas sem aprender sobre dinheiro. Isso é como construir um arranha-céu com pouca ou nenhuma fundação. E é por isso que você vê muitas pessoas que ganham muito dinheiro, mas depois de alguns anos acabam perdendo tudo. Nesta ideia, já dá para perceber que o que importa não é quanto você ganha, mas sim como você gasta. Segunda ideia, os ricos não trabalham por dinheiro. O dinheiro trabalha para eles. Ainda muito novo, Robert teve seu primeiro sócio, seu colega de escola Mike. Eles trabalhavam para o pai rico, que lhes ensinou muitas lições sobre como ganhar dinheiro. A primeira regra que eles aprenderam foi que os ricos não trabalham por dinheiro, mas o seu dinheiro é que trabalha para eles. Os ricos usam a cabeça e encontram formas de fazer o dinheiro trabalhar para eles 24 horas por dia e 7 dias por semana. Da perspectiva de uma pessoa rica, cada dólar ou dinheiro ganho se torna um pequeno funcionário, que trabalha arduamente para ganhar mais um. Os pobres e as pessoas da classe média, por outro lado, são guiadas pelo medo ou pelo desejo. Eles têm medo de não poder pagar as suas contas, então trabalham ainda mais. Ou então, quando ganham mais dinheiro, seus desejos entram em ação e começam a gastar com passivos como, por exemplo, carros melhores, casas maiores, TVs maiores e melhores e etc. E devido a esses medos e desejos, não querem investir seu tempo e dinheiro em novas oportunidades. Eles têm medo de perder seu dinheiro caso o coloquem em risco. Então, preferem usar para comprar uma TV maior, mesmo que já tenha uma. Em comparação, o rico investe seu dinheiro e mesmo que o perca, ainda está um passo à frente, porque pelo menos ele aprendeu algo. E este conhecimento se torna um importante ativo para os seus investimentos futuros. Por outro lado, a TV perde a maior parte do seu valor após alguns meses. Ou pior, logo que você tira da loja, o dinheiro está perdido de qualquer forma e se perde também a oportunidade de aprender com algo. Terceira ideia, entenda sobre impostos, contabilidade e leis. De acordo com Kiyosaki, ganhar muito dinheiro não resolve os problemas. Aprender a guardar esse dinheiro depois de ganhá-lo resolve os problemas. Se uma pessoa rica ganha $20.000, guarda o dinheiro todo. Mas se uma pessoa pobre ou de classe média ganha os mesmos $20.000, paga muitos tributos e perde de 30% a 40% do valor total. Kiyosaki explica que no início não havia impostos. O governo os criou para punir os ricos e ajudar os pobres. O governo usou a mentalidade Robin Hood, com apoio do povo. Porém, os ricos foram espertos e encontraram formas legais de não pagar tantos impostos. Uma das grandes diferenças é que os pobres e a classe média ganham dinheiro, pagam impostos sobre aquele dinheiro e vivem com o que sobra. Os ricos, por sua vez, ganham dinheiro, gastam tudo o que podem e pagam impostos sobre o que sobra. Quarta ideia, os ricos criam o dinheiro. O autor diz que as pessoas nascem com talento, mas esse talento é suprimido pela dúvida e pelo medo. Ao contrário do que muitos pensam, não são as pessoas necessariamente instruídas e inteligentes que prosperam, mas as ousadas e aventureiras. Algumas pessoas nunca progridem financeiramente, mesmo que tenham muito dinheiro, porque deixam de aproveitar as oportunidades devido ao medo e à dúvida. Muitos ficam sentados esperando uma oportunidade aparecer. A ideia do autor é que as pessoas devem criar sua sorte, não ficar esperando por ela. Ele diz que é o mesmo com o dinheiro. Ele deve ser criado. Quinta ideia, trabalhe para aprender, não trabalhe por dinheiro. Kiyosaki diz que seu pai pobre era inteligente, bem instruído e trabalhava por dinheiro, porque a segurança no emprego significava muito para ele. Mas por outro lado, o seu pai rico se tornou milionário trabalhando para aprender.
O autor recomenda que os jovens procurem trabalhos em lugares ou áreas onde podem aprender mais, mesmo que o salário não seja bom, principalmente nas áreas de venda, comunicação, marketing, contabilidade, liderança de pessoas, etc. O mundo tem muitas pessoas talentosas e bem-sucedidas, como médicos, advogados, dentistas, e ainda assim eles têm problemas financeiros. Mas como um sábio consultor de negócios uma vez disse, eles estão uma habilidade atrás da grande riqueza. Se você combinar o seu conjunto de habilidades com inteligência financeira e conhecimento sobre contabilidade, investimentos, marketing ou direito, poderá obter uma grande riqueza. Pai Rico diz que você tem que saber um pouco sobre muito. Na escola e no trabalho, é esperado que você se especialize. Aqueles que são promovidos são os especialistas. Contudo, o Pai Rico de Robert Kiyosaki sempre recomendava o oposto. É por isso que ao longo dos anos, Robert trabalhou em diferentes áreas da empresa do seu pai rico. Ele participava de reuniões com advogados, banqueiros e contabilistas. Para o pai rico, era essencial que Robert conhecesse todos os aspectos da criação do império. Sexta ideia: as pessoas que evitam o fracasso também evitam o sucesso. A maior parte das pessoas nunca vence porque tem medo de perder ou fracassar. Se você observar a forma como os seres humanos foram projetados para aprender, verá que aprendemos muito e mais rápido através de nossos erros. Aprendemos a andar caindo. Se nunca caíssemos, certamente nunca andaríamos. O mesmo vale para aprender a andar de bicicleta. O mesmo vale também para ficar rico. O fracasso é parte do processo do êxito. Kiyosaki diz: eu vejo o meu jogo de dinheiro da mesma forma que vejo o meu jogo de tênis. Eu jogo muito, cometo erros, corrijo, cometo mais erros, corrijo e me torno melhor. Se eu perder o jogo, eu vou até a rede, cumprimento o meu oponente, sorrio e digo: até sábado que vem. Conheço muitas pessoas que tentaram criar seus próprios negócios, mas falharam e desistiram depois de 3 ou 4 fracassos. Sempre me surpreende que estas pessoas simplesmente esperavam ter sucesso depois de tão poucas tentativas. Desistir depois de 3 ou 4 tentativas é como começar a ir à academia para entrar em forma e desistir depois de alguns dias, porque você não viu nenhum resultado. Se realmente deseja entrar em forma, você precisa ser consistente. Você precisa mudar a sua rotina de exercícios caso não seja efetiva. Precisa experimentar uma outra dieta diferente. Precisa tentar um treinador diferente até encontrar a fórmula que funciona para você. Infelizmente, as pessoas não aplicam a mesma mentalidade quando se trata de entrar financeiramente em forma. Sétima e última ideia: não se concentre em sua renda. Concentre-se em seus ativos. Os ricos de longo prazo constroem sua coluna de ativos primeiro e só então utilizam a renda gerada por esta coluna de ativos para comprar seus luxos. Os pobres e a classe média compram luxos com seu próprio suor e sangue. Em outras palavras, se uma pessoa rica deseja comprar um carro de luxo, não compra imediatamente. Primeiro ele compra ativos, como empresas ou imóveis, e se os ativos gerarem uma boa receita, ele os usa para comprar o carro. Os ricos se concentram em seus ativos antes de tudo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se gostou, deixe seu like, comente e compartilhe, porque isso nos ajuda muito e nos dá força para continuar produzindo conteúdos como estes.